Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Hoje, nossa aula é sobre porcentagem, mas antes vamos observar um gráfico sobre distribuição da água doce na superfície do mundo. Podemos notar que os dados estão indicados através de números acompanhados de um símbolo. Mas esse símbolo a gente conhece, não é mesmo? Esse símbolo é qual? Qual o nome dele? Porcento, exatamente. Logo, podemos ler o gráfico assim. 32% da água doce no mundo está na Ásia, 9% na África, 7% desta água doce está na Europa, 6% está na Oceania e a maior parte dela está no nosso continente, 46% dela está na América. Além de gráficos, encontramos porcentagens em anúncios de promoções, indicador de bateria de celular, juros de pagamentos atrasados, entre outros. Agora sim, vamos relembrar o conceito de porcentagem? Porcentagem é a razão entre um número e 100. Representamos essa razão pelo símbolo %. Utilizamos essa razão para representar partes de algo inteiro. Mas aí parece que surgiu um conceito estranho, né? Razão. O que é razão, professora? Você que é um aluno Educa Mais sabe que razão nada mais é do que uma divisão entre dois números. No caso de porcentagem, vai ser uma divisão entre um número e o número 100, ok? Vejamos a tabela então, alunos, sobre representações de porcentagem, né? Na primeira coluna, nós temos a representação em forma percentual. Na segunda, nós temos uma representação em forma de fração. Na terceira, decimal. Vamos retomar um pouquinho lá sobre o gráfico a respeito da água doce pelo mundo. Vocês lembram que 46% dela estava na América? Mas o que significa esse 46%? Significa que se a gente pegasse toda a água doce do planeta e dividisse em 100 partes iguais, 46 partes estariam na América, ok? Ou seja, dá para a gente escrever isso em forma de fração, né? Você pegando então 46%, significa que você tem 46 de um total de 100. Lembra que a gente falou agora há pouco, dividindo toda a água do planeta em 100 partes iguais? 46 está na América. Logo, escrever 46% ou escrever 46 por 100, essa razão centesimal, eu estou falando exatamente a mesma coisa, ok? Outro exemplo seria o quê? Os 9% da África, né? Significa dizer que dos 100 quadradinhos, né, das 100 partes, das 100 divisões total, 9 quadradinhos estão na África, ou seja, 9% é o mesmo que 9 por 100, ok? Tranquilo, né? Então a gente já aprendeu que a gente pode representar a porcentagem com o símbolo de porcento e também pode utilizar a fração que representa esse símbolo de porcento. Afinal, o símbolo de porcentagem significa uma razão por 100. Mas você que é aluno Educa Mais sabe muito bem que toda fração também tem uma representação decimal. E como é que eu consigo isso, professora? Simplesmente dividindo o numerador pelo denominador. Então, 46 dividido para 100, eu vou ter 0,46, que é a mesma coisa que 46 centésimos, ok? Do mesmo modo, lá na Ásia, 32%, a razão fica 32 por 100. E aí a decimal fica como? É só dividir 32 por 100, que dá 0,32, ok? Então, só aqui pela tabela, a gente pode observar que a gente tem 3 formas para apresentar a porcentagem. Quando é que eu utilizo a primeira? A primeira a gente geralmente utiliza quando a gente quer apresentar resultados, mas para efeito de cálculo matemático, a gente vai escolher utilizar a representação em forma de fração ou a representação em forma decimal, ok? Quero chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. Olha comigo ali, lá na coluna do decimal, com relação à Oceania, 0,06, que é a representação decimal. E se eu precisar escrever isso em forma de porcento para apresentar resultado, o que eu vou fazer? Percebam, agora a gente está olhando para a representação decimal. Já foi feita uma divisão por 100. O que a gente pode fazer para retornar para a representação em forma de porcentagem? Nós podemos fazer o inverso. Se dividimos por 100 anteriormente, agora nós vamos multiplicar por 100. E você que é aluno Educa Mais sabe que multiplicar por 100 basta pegar aquela vírgula e deslocar 2 casas para frente. Então, o 0,06 para retornar para a porcentagem fica 6%. Olha agora lá na linha da Europa. 0,07. Se eu quiser escrever isso em forma de porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, 0,07 vezes 100 retorna para os 7%, ok? Para finalizar aqui na tabela, a gente vai olhar lá para a última linha, 100%, né? Se você somar o 46
com 9, 32, com 6 e 7, você vai ter o total de água doce na superfície do mundo, totalizando 100%. Como é que fica a representação em forma de fração disso? Fica 100 de 100. Nós estamos falando de todo, né? E a representação decimal? Basta dividir 100 por 100, que dá o quê? Uma unidade inteira, ou seja, a unidade total. Então, no caso aqui, seria toda a água doce do planeta, ok? Vamos avançar? Agora nós vamos ver o primeiro exemplo, ok? Vamos ler aqui o exemplo 1. Na quitanda da dona Ana Paula, 20% das frutas são perdidas todo mês. Se dona Ana Paula compra 300 frutas por mês, quantas são perdidas? Então veja bem, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que fazer o cálculo de 20% dessas 300 frutas. Então a gente vai ter que lembrar como é que a gente faz esse cálculo. É o quê? Posso ouvir? Isso mesmo, multiplicação. Toda vez que eu precisar realizar a porcentagem de um valor total, a gente vai utilizar a multiplicação entre esses valores. E no caso do nosso exemplo, vai ser o quê? Calcular 20% do total de 300, ok? Vamos lá então. Lembrando, 20% é o mesmo que 20 por 100, que é o mesmo que 0,2. Ou seja, você vai ter a oportunidade de escolher se quer trabalhar com fração ou se quer trabalhar com decimal. A gente vai ver as duas formas. Vamos começar com fração. 20% de 300 é 20% vezes 300. Utilizando ali a troca do 20% pelo 20 por 100, que é a razão, né, que é a razão centesimal, a gente vai fazer a multiplicação por 300. Vai ficar o quê? 20 vezes 300, que dá o quê? 6.000, muito bem. E ali embaixo você sabe que é 100 vezes 1, né? Toda vez que não aparece denominador, a gente sabe que ele é 1. Então, a gente vai ficar com 6.000 dividido por 100. Cancelando aquele excesso de zeros ali, a gente vai ter o quê? 60 frutas como resultado. Então, 20% de 300 dá um total de 60 frutas. Vamos avançar mais um pouquinho. E agora a gente vai verificar como é que a gente faria isso se utilizasse a forma decimal. Então, 20% é o quê? 0,2. Multiplicando 0,2 por 300, eu vou obter novamente 60 frutas. Lembrando, hein? Multiplicação de número decimal. Multiplica normalmente e no final você vai colocar o número de casas decimais. O 0,2 tem quantas casas decimais? Uma. Então lá você vai colocar e vai fazer esse ajuste e vai ver que vai dar exatamente 60 frutas, ok? E agora vamos ver a resposta do exemplo 1. Qual será a letra? Letra D. Muito bem, 60 frutas. Eu tenho certeza que você acertou. Vamos prosseguir então agora. Agora nós vamos ver um pouquinho a respeito de percentuais sucessivos. Vamos ver o que é isso? São porcentagens calculadas sempre em cima dos valores atuais, ou seja, dos valores que já sofreram reajustes. Vamos prestar bastante atenção que aqui a gente tem uma pequena diferença, né? Agora nós estamos falando de porcentagens sucessivas, ou seja, elas podem ser de acréscimos ou podem ser de desconto. Vamos lá, continuando. Exemplo 2. Ana Beatriz quer comprar um casaco que custava R$150. Na semana passada estava com desconto de 20%, porém essa semana foi anunciado que a peça sofreu mais um desconto de 30% agora, então ela não perdeu tempo. Ana Beatriz aproveitou e comprou esse casaco. Quanto ela pagou por ele? Será que foi a letra A, letra B, C ou D? Vamos lá verificar? Então olha só. Perceba bem, aqui a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque esse casaco recebeu 2 descontos, 2 porcentagens de descontos, então a gente não pode simplesmente agrupar tudo e fazer de uma vez só. Você precisa fazer com calma. O primeiro desconto foi de 20%, então nós vamos fazer o cálculo de 150 vezes 20%. Como é que vai ficar? 150 vezes 20 sobre 100. 150 vezes 20, facinho, né? 15 vezes 2, 30. Repete os 2 zeros, então a gente vai ficar com 3.000. Repetindo o 100, vai ficar 3.000 dividido para 100 igual a 30. O que é esse 30, professora? Esse 30 nada mais é do que o primeiro desconto que o casaco recebeu. Então, se custava 150, recebeu um desconto de 30, o novo preço é 120, é o preço atualizado desse casaco, que ainda não é o preço final. Por quê? Porque teve um segundo desconto. Então, bora lá. O novo desconto foi de 30%. Então, 120, que é o preço atualizado, vezes 30%, vai ficar 120 vezes 30, que dá igual a 3.600. Não pode esquecer de dividir por 100, né? Razão centesimal. Então, 3.600 dividido por 100 vai dar um total do desconto de R$36, ou seja, o segundo desconto equivale a R$36. Então, bora lá. Qual era o preço atualizado do casaco? 120. Menos os 36 descontos do segundo desconto, vai dar um total de R$84. Logo, o preço que ela pagou foi R$84, ok?
Preste atenção, que agora a gente tem uma observação a fazer. Note que o preço pago não corresponde a um desconto de 50%, né? Foram primeiro um desconto de 20, depois um desconto de 30. Será que eu poderia somar 20 mais 30 igual a 50 e fazer só um cálculo? Bora lá. Se fosse isso, 20 mais 30, 50. 50% de 150 seria a metade, ou seja, ela teria pago R$ 75. E nós vimos pelo cálculo correto que ela não pagou 75, ela pagou 84. Então devemos ter cuidado e atenção quando a gente estiver falando sobre percentuais sucessivos, porque eu não posso simplesmente agrupá-los e calcular uma vez só. Agora bora ver qual é a letra correta? Isso, letra C, R$ 84. Foi um belo desconto que a Ana Beatriz obteve, não é mesmo? Vamos continuar. Exemplo 3. Bruno quer comprar um relógio que custava R$ 400, mas sofreu um aumento e passou a custar R$ 450. Qual a taxa percentual desse aumento? Aluno, bora prestar atenção um pouquinho. Percebam que lá no enunciado a gente não tem nenhuma taxa percentual. Justamente porque é o que ele quer saber. Então percebam que a gente tem um panorama diferente de tudo que a gente já viu até agora. Ele quer que você determine qual é a taxa percentual envolvida nesse exemplo. Então a gente não pode fazer a mesma coisa porque agora ele está te pedindo uma outra maneira, ele está te pedindo algo diferente do que a gente estava verificando. Então nós aprendemos que para calcular a porcentagem de um valor, basta multiplicar, não é mesmo? Só que aqui a gente não tem essa porcentagem, é justamente o que a gente vai buscar. Então a gente não pode partir da premissa que é exatamente a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer nesse caso? Toda vez que você estiver buscando a determinação de uma taxa percentual, você precisa verificar o que aumentou ou diminuiu, ok? Nesse caso aí, o que foi que aconteceu? O relógio aumentou de preço. Ele custava 400, passou a custar 450. Então, quanto de fato aumentou? Que valor real aumentou? R$ 50. Então, nós vamos obter essa taxa através de uma divisão dessa diferença de R$ 50 sobre o preço original do relógio. Vamos lá então. A gente precisa então determinar quanto foi de aumento real. Se ele custava 400, passou a custar 450, então de fato o que aumentou? R$ 50. E é sobre esses 50 que a gente vai buscar a taxa de aumento, porque o aumento foi de R$ 50. Então, se nos exemplos anteriores, quando a gente tinha a taxa percentual, nós utilizamos a multiplicação, agora a gente vai utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Isso mesmo. Então, nós vamos dividir o que de fato aumentou essa diferença, que pode ser para mais ou pode ser para menos. Nesse caso aqui, infelizmente, foi um aumento, né? Foi uma diferença para mais. Mas quanto foi essa diferença? R$ 50. Qual era o valor original do produto? 400. Então, agora a gente vai dividir 50 por 400, que vai dar quanto? 0,125. Lembra que eu falei lá na tabela, quando a gente estava falando sobre a água, a distribuição de água doce no mundo, que é importante a gente saber, né, transitar de uma coluna para outra, quando a gente está trabalhando com número decimal e precisa apresentar esse resultado em forma de taxa percentual, a gente faz a multiplicação por 100, né? E você que é aluno Educa Mais sabe que quando a gente multiplica por 100, basta andar com a vírgula 2 casas para frente. Então, 0,125, avança ali, multiplica por 100, vai dar quanto? 12,5%, 12,5%. Vamos ver qual é a letra então? Exatamente. Letra B, a taxa de aumento ficou em 12,5%. Muito bem. Fala galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. Lembre-se que a porcentagem é representada pelo símbolo porcento e pode ser escrita como uma fração centesimal ou como um número decimal. Para resolver um problema, multiplique o valor da fração que representa a porcentagem ou transforme a porcentagem em um número decimal e multiplique diretamente. Gostou da dica? Então bom estudo! Ufa, já aprendemos muita coisa até aqui, né? Agora eu vou te convidar para que você também trabalhe um pouquinho comigo. Vamos exercitar? Agora vamos então para a questão 1. Em uma sala de aula com 30 alunos, 40% são meninas. Quantas meninas há nesta sala? Será que é a letra A, B, C ou D? Relógio na tela para você.
Vamos agora então para a solução da questão 1, que é o quê? Determinar quanto é 40% de 30, não é isso? Já que são 30 alunos no total e 40% são meninas. Então basta multiplicar, não é isso mesmo? Não foi o que a gente aprendeu? Multiplicação de 40% vezes 30, mas o que significa o símbolo de porcento? Isso mesmo, divisão por 100. Então, basta fazer essa multiplicação com fração. 40 centésimos vezes 30. 40 vezes 30, facinho, né? 3 vezes 4, 12. Repete os dois zeros, 1.200. Ali embaixo, gente, sempre vai ser 100 se tratando de porcentagem. Vai ser sempre 100 vezes 1. Então, vai dividir por 100. 1.200 dividido por 100. Esse excesso de zero aí a gente pode cancelar e vai dar um total de 12 meninas. E aí, vocês acertaram? Resposta correta, então, é a letra B. Muito bem. Vamos avançar? Vamos agora para a questão número 2. Uma camisa que custava R$200 teve seu preço reduzido em 10% no mês de agosto e em 15% no mês de setembro. Após essas reduções, qual o preço que o Wellington precisa pagar para comprar a camisa? Será que é a letra A, B, C ou D? Agora é com vocês. Tempo na tela. Vamos então agora para a solução. Vocês perceberam que a gente está falando agora em percentual sucessivo? Porque recebeu desconto 2 vezes, não foi? No mês de setembro e no mês de agosto? Foi isso que aconteceu? Então, olha só. Primeiro a gente vai ter que calcular o primeiro desconto recebido, que foi de 10%. O preço do produto era R$200. Então, calcular 10% de 200, basta multiplicar 10 por 100 vezes 200. 10 vezes 200 dá 2.000. Dividido por 100 vai dar o quê? 20. R$20 é o primeiro desconto. Então, veja bem, a gente precisa atualizar o preço desse relógio. Se era 200, recebeu um desconto de 20%, o novo preço agora é 180, mas ainda não é o preço final. Por quê? Porque recebeu mais um desconto sucessivo. Então, agora a gente vai calcular os 15%, não em cima dos 200, mas em cima de 180. Então, bora lá. Para calcular 15% de 180, basta multiplicar. 15 dividido por 100 vezes 180. 15 vezes 180 vai dar 2.700. Dividindo isso por 100, a gente vai ter o segundo desconto de R$27. Basta fazer a subtração. 180 menos 27 igual a 153. E aí, você acertou? Bora lá ver? Resposta correta, letra C. E agora chegou o momento especial, né? A hora do desafio Educa Mais. Vamos lá. No colégio aplicação, os estudantes podem escolher um entre 3 idiomas, inglês, francês e espanhol, para aprofundar os seus conhecimentos. Sabendo que há 180 alunos e que 45 deles escolheram espanhol e 36 escolheram francês, então a porcentagem de estudantes que escolheram inglês foi de letra A, B, C ou D. Tempo na tela.
Vamos então para a solução do nosso desafio, né? Percebam que ele não é tão simples, a gente precisa fazer uma leitura, entender o que está lendo para poder conseguir chegar no resultado, né? Então, bora lá. O aluno ele pode escolher entre 3 idiomas. Ele deu o número de alunos que escolheram espanhol e dos alunos que escolheram francês, ou seja, 45 mais 36. Então, o total de alunos que escolheu espanhol e francês deu 81, mas ele não perguntou a respeito deles, ele quer saber a taxa percentual dos alunos que escolheram inglês. Para isso, a gente precisa descobrir quantos alunos de fato escolheram o inglês. Mas se nós sabemos que o total de alunos é 180 e sabemos que dois desses idiomas correspondem a 81, basta a gente fazer a subtração. 180 menos 81, nós vamos ter o quê? 99. Esse 99 significa o quê? O número real de alunos que escolheram o inglês. Mas o que ele quer saber é a taxa percentual. Então, nós temos que verificar esses 99 são quantos por cento do total. Lembra que a gente viu quando determinou as taxas percentuais? Sempre que eu vou procurar uma taxa percentual, eu faço a divisão do que eu estou querendo sobre o total. Então, nesse caso aqui, o que eu estou querendo, taxa dos alunos que escolheram inglês. Quantos são esses alunos? 99. Vamos dividir pelo total. 99 dividido por 180 dá o quê? 0,55. E aí, para transformar para resultados percentuais, basta multiplicar por 100. 55%. Vamos lá ver o resultado? Isso! Resposta letra A, 55%. Excelente, meninos! Ufa! Hoje foi suado, né? Eu trabalhei aqui, vocês trabalharam aí, a gente aprendeu bastante sobre porcentagem. E agora chegou a hora do o que aprendi hoje. Então, nós temos aqui, ó, o tema principal, porcentagem. O que a gente aprendeu hoje? Aprendemos a definição, que é a razão entre um número qualquer e o 100, e é representada pelo símbolo %. Aprendemos a representar de forma percentual, de forma fracionária e de forma decimal. 35% é igual a 30%, que é o mesmo que 0,35. Aprendemos também sobre percentuais sucessivos, que são porcentagens calculadas sempre em cima dos valores atualizados, ou seja, dos valores que já sofreram reajustes. Vimos exemplos, vimos questões de ofertas, vimos questões, né, de gráficos, de apresentações e vimos também a taxa percentual, que pode ser de aumento ou de diminuição. Ela é expressa pela divisão da parte pelo todo. Você já está craque em porcentagem, não é isso mesmo? Muito bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau!